E eu acho que a filosofia é a abordagem racional dos problemas. Isso fundamentalmente é aquilo aquela ideia genial, digamos assim, que surgiu há uns milhares de anos na Grécia, que foi, não vamos fazer estas coisas por tradição, por religião, por crença ou assim, mas vamos tentar encontrar o que é relevante e pensar nisso. Traçar a linha de onde é que é ou não é vida torna-se irrelevante. Não é? É como decidir se Plutão é planeta ou não. Podem discutir isso, mas continua a ser exatamente a mesma coisa e os detalhes são exatamente os mesmos. Nós temos modelos que criamos, fazem coisas, vemos como fazem as coisas, mas depois aquilo no fundo é uma expressão algébrica com 300 milhões de parâmetros. E se tu escreves uma expressão algébrica com 300 milhões de parâmetros, não tens hipótese nenhuma de perceber o que é que aquilo está a fazer. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Neste episódio o meu convidado é Ludwig Kripal, que é um repetente no 45 Graus. Ele foi convidado de um episódio duplo logo no início do podcast, nos idos de 2018, e desde então várias vezes me tem pedido, sobretudo aqueles ouvintes mais fiéis, para o trazer de volta ao podcast e fazer um novo episódio com ele. O Ludwig é investigador e professor na área da bioinformática, atualmente trabalha por conta própria, mas até 2022 foi professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde se doutorou em Bioquímica Estrutural e onde lecionou programação, bioinformática, aprendizagem automática e redes neuronais. Mas não é essa a razão que o traz aqui. O Ludwig ensina também há muitos anos, mais do que eu, pensamento crítico. Aliás, ele é docente na pós-graduação em pensamento crítico e tomada de decisão no ISCTE, de que eu sou coordenador, e, já agora, aproveito para fazer publicidade, estão abertas atualmente as candidaturas para a segunda edição e com desconto até ao final do ano. Caso tenham curiosidade, deem um salto ao site. O que me levou a convidá-lo para o 45 Graus em 2018 e agora é o facto então de o Ludwig não se coibir de aplicar o pensamento crítico e uma veia muito própria, como vão ver, de racionalidade a todo o tipo de temas, da filosofia à ciência, passando pela tecnologia, política e mesmo religião. O Ludwig é dos pensadores mais interessantes que eu conheço, com opiniões fortes, mas sempre bem sustentadas. É daquelas pessoas, eu imagino que também tenham alguns casos assim, com quem, na verdade, eu concordo no essencial, mas quando estamos juntos acabamos invariavelmente a discutir sobretudo aqueles pormenores em que discordamos. E foi um pouco o que aconteceu nesta conversa. Como sempre, no final não fiquei necessariamente convencido dos vários pontos que discutimos, mas saí claramente a pensar melhor e espero que sintam o mesmo. Um aviso à navegação, o Ludwig puxa pelo meu lado filosófico e por isso aos ouvintes mais recentes do podcast, em alguns momentos a conversa pode tornar-se um pouco abstrata. Mas não desistam, prometo que vai valer a pena. E começámos logo a abrir com uma discussão sobre filosofia e ciência. O Ludwig entende, como vão ver, que a filosofia e a ciência são, ou devem ser, essencialmente a mesma coisa. A procura por entender o mundo usando a racionalidade. Esta é uma visão, em certo sentido, mais ampla do que é a filosofia, porque a coloca no mesmo terreno da ciência, mas, por outro lado, como vão perceber, é também mais restrita, porque deixa de fora do que o Ludwig considera filosofia, uma série de áreas, uma série de manifestações que nós tipicamente associamos à filosofia. Esta visão da filosofia enquanto abordagem racional levou-nos também a outra discussão, que é: será que podemos adotar esta abordagem racional também no campo da ética para decidir o que está certo e o que está errado? E uma pergunta relacionada com esta, com que eu provoquei, é: será que a racionalidade nos basta para sermos éticos ou será que precisamos das emoções? Ou perguntando ao contrário, as emoções são essenciais para a ética ou, pelo contrário, tendem mais a atrapalhar mais do que propriamente a ajudar? Não estava no guião, mas acabámos, a propósito disto, a discutir o tema do aborto, que é um destes temas éticos que teimam em não desaparecer. Foi a primeira parte da nossa conversa, espero que gostem. Voltamos amanhã com a segunda parte desta conversa com Ludwig Kripal. Até lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Ludwig, muito bem-vindo de volta ao 45 Graus. Obrigado.
Vir a primeira vez não quer dizer muito, mas se é convidado segunda já quer dizer alguma coisa. Sim, já. Mesmo que seja 7 anos depois. Sim. Isso também quer dizer alguma coisa, se calhar. Não. Pelo contrário. Foste um disco muito pedido, por acaso. Por um grupo coeso de ouvintes mais antigos do podcast. É engraçado. Eu gostava de começar por uma coisa que talvez dita assim possa parecer uma discussão académica, mas eu acho que é muito relevante na prática, que é o que é para ti filosofia? A tua visão de filosofia, que influencia uma série de opiniões que depois tu tens em tópicos específicos, eu diria quase toda a tua abordagem, e que é, num certo sentido, uma visão de filosofia mais restritiva do que muitas pessoas dão, porque não abarca algumas áreas porque que outras pessoas fazem parte da filosofia, mas ao mesmo tempo é muito mais ampla na sua aplicação, porque para ti tu entendes, e acho que não estou a refletir isto mal, de que qualquer processo racional de formar uma crença, formar uma opinião sobre qualquer que seja o facto do mundo, desde o mundo natural ao mundo social e até na própria ética, no fundo deriva dessa abordagem, podemos chamar-lhe assim, filosófica, não é? Explica lá, qual é a tua visão? Bem, se calhar vou pegar um pouco no que tu disseste da abordagem racional, porque isso é que acho que é o mais importante. E eu acho que uma boa maneira de pensar na racionalidade é como sendo a eficácia com que nós distinguimos entre aqueles aspectos ou a informação que temos que é relevante para resolver um problema e aquilo que vem de nós e nos pode enviesar. Por exemplo, suponho que vamos agora pensar se há vida depois da morte, ou se a nossa consciência, no fundo, sobrevive à degradação do cérebro, à morte do corpo e assim. Nós temos informação relevante para isso, sobre o que é que acontece quando estamos drogados, com sedativos ou assim, no caso da demência, no caso de lesões no cérebro, tumores, coisas desse género. Tudo isso dá-nos informação acerca da relação entre o cérebro e a nossa capacidade de estarmos conscientes, de sentir coisas e assim. Depois, também há outros fatores que podem influenciar, que são, por exemplo, o nosso desejo de voltar a ver pessoas queridas que já morreram, ou o nosso medo de morrer, ou o nosso medo disto durar para sempre e nunca acabar, ou, enfim, como no budismo, esse tipo de coisas. Mas esses fatores não são relevantes para resolver o problema. Podem influenciar muito as nossas decisões, podem ser muito importantes para nós, mas no fundo não vai determinar se existe ou não vida depois da morte. Eu tive um professor de filosofia que disse que tinha de haver vida depois da morte, porque senão isto tudo seria muito injusto. Mas isso é o exemplo de algo que não influencia. O facto de ser injusto não quer dizer que não aconteça. Claro. E eu acho que a racionalidade é a eficácia com que nós separamos... Desculpa. Isso foi um professor de filosofia que disse? Sim, que era profundamente religioso. Isso foi um mestrado que eu frequentei assim, por alto, mas eu já te vou pedir para contar essa história, que eu já ouvi isso. Mas a eficácia com que nós conseguimos separar este tipo de fatores é a racionalidade. Portanto, conseguimos ver que há coisas que nos vão enviesar e levar a maus caminhos e outras que são relevantes para o que estamos a tentar responder. E eu acho que a filosofia é a abordagem racional dos problemas. Isso fundamentalmente aquilo aquela ideia genial, digamos assim, que surgiu há uns milhares de anos na Grécia, que foi, não vamos fazer estas coisas por tradição, por religião, por crença ou assim, mas vamos tentar encontrar o que é relevante e pensar nisso. E uma consequência disso é que, se tu tiveres várias pessoas racionais a abordar um problema, elas vão convergir numa solução se partilharem informação entre si. Porque, mesmo que sejam diferentes, tenham valores diferentes, culturas diferentes e assim, se forem racionais, conseguem separar esses aspectos idiosincráticos de cada um e focar naquilo que interessa e então colaborar a descobrir soluções. Sim, é como se a racionalidade estabelecesse os critérios, não é? Que tu depois... a partir dos quais tu vais avaliando nova evidência, por exemplo, e portanto mesmo que partas de pontos diferentes vais convergir para a mesma... Sim, porque se estás a focar naquilo que interessa no problema em si, tanto faz qual é a tua cultura, quais são as tuas crenças anteriores, os teus valores, ou assim, o que interessa é o que é relevante no problema. Sim, não concordo 100% com isso, mas já lá vamos. Parte da cultura, sim, mas continua. Mas então, o que conseguiram com a filosofia foi isso, começar esse diálogo, não é? Vamos focar nas coisas que interessam e depois, claro, inicialmente com muita especulação, muita argumentação e assim, mas o princípio é o mesmo. Agora, há coisas que eu tiro da filosofia, por exemplo, a religião. Na religião tu não notas isso. Tu, se tiveres um budista, um cristão, um judeu, um muçulmano a tentar discutir enfim, qual é que é o Deus que existe e essas coisas, não vão conseguir convergir porque está dependente de coisas de crenças pessoais, de fé e assim, que não são racionais, não estão relacionadas com o problema em si, não é? Estão relacionadas com o que é que cada um já traz de volta. E então as religiões dependem da cultura, vão-se fragmentando, vão-se dividindo em diferentes correntes e variam de sítio para sítio.
Na ciência, por exemplo, não. Tens o contrário. A ciência é a mesma em qualquer lado porque vai-se separando essas partes que são diferentes e vai-se focando naquilo que interessa. Sim, há aquela frase, já não sei de quem é que era, de que se tu, usando, não sei se a analogia era com o Stephen Jay Gould, mas há aquela coisa do Stephen Jay Gould, tu puxares para trás a cassete da história, não é? Da história aqui no sentido de toda a história da evolução biológica e a voltar-se a repetir, não é? E se fizesse isso com a história humana, as religiões iam ser quase certeza bastante diferentes, não é? Isto tem uma variedade muito maior, ou se calhar a mesma variedade, mas com religiões diferentes. Mas a ciência ia ser igual, não é? Sim. Não tinhas aqui umas pessoas que de repente tinham uma teoria diferente da relatividade. Não só a ciência, mas também a matemática. Exato, e acho até que grande parte da política, da ética e assim também ia ser a mesma coisa. Também há uma convergência aí quando nós abstraímos de certas coisas que são subjetivas e variam de pessoa para pessoa e focamos naquelas que interessam mesmo para o problema. E é por isso que eu acho que a filosofia abarca coisas como a ética e a ciência. Uma maneira de ver isso é que se nós temos um filósofo que percebe muito de física e está a abordar um problema de física, vai fazê-lo exatamente da mesma maneira como um cientista que percebe muito de física e está a abordar o mesmo problema, porque não há duas formas racionais completamente diferentes de abordar um mesmo problema. Portanto, qualquer que seja a questão, o método é o mesmo. A diferença é que a filosofia inclui uma fase inicial de abordar o problema em que há muito pouca informação e então o que estamos a fazer é mais ou menos brainstorming, não é? Se tu vês, se os filósofos gregos estão a falar da composição das estrelas ou o que é a vida ou assim, estão a dar ideias e a criticar ideias uns dos outros e a discussão foca-se muito no significado dos termos. Sim. O que é que queremos dizer com vida? Será que inclui as árvores? Será que inclui as sementes? Coisas assim desse género. Sim, em lógica dedutiva, não é? A partir dos conceitos, não é? Sim, e mesmo tentar definir os conceitos, tentar perceber, no fundo, criar uma linguagem acerca do problema que as pessoas depois possam entender. E há pessoas que gostam muito disso, dessa fase, não é? De desmiuçar os conceitos, de definir, de criar termos diferentes. Aliás, muito da filosofia continental, aquela do século XX e do século XIX, e assim, passam muito tempo a inventar termos, não é? Inventam coisas e pronto. Os filósofos continentais gostam muito disso. Exato. Mas isso tem um problema que é isso é útil até certo ponto, mas quando começas a perceber o que é a vida, por exemplo, os vírus têm ali uns genes para produzir a cápsula, algumas enzimas e em si, mas precisam de estar dentro de umas células que façam o trabalho todo, porque eles não conseguem fazer nada sozinhos. Então, isso é vivo, não é vivo? Se calhar não. Mas depois, por exemplo, recentemente descobriram uns parasitas arqueia que é parecido com bactérias, mas é uma coisa diferente, mas que só têm os genes para a reprodução da célula, para reproduzir o ADN e para dividir a célula. Não têm nada de metabolismo. Portanto, tudo isso está dependente do hospedeiro. E agora, isso é vivo ou não? Reproduz-se, mas não tem metabolismo, não produz energia, não transforma nutrientes, nem nada disso. E depois, conforme vês, aquilo é um gradiente enorme e quando percebes esses detalhes, traçar a linha de onde é que é ou não é vida torna-se irrelevante. Não é? É como decidir se Plutão é planeta ou não. Podem discutir isso, mas continua a ser exatamente a mesma coisa, os detalhes são exatamente os mesmos. Portanto, toda aquela fase inicial de conceptualizar o que é vida serve para começarmos a desmontar o problema, mas quando começamos a ganhar tração nos dados, podemos ver que isso até nem é o mais importante, não é? Isso era importante no início, mas agora temos muito mais detalhes. E eu acho que é nessa fase que começam a chamar a isso ciência, mas não houve alteração nenhuma na abordagem. Apenas estamos agora a lidar com o problema a outro nível, com mais detalhe, com coisas que possamos testar e assim. E se nós pensarmos nisso dessa forma integrada, resolve-se aqui algum problema que é aquela coisa, não, isso não é científico, isso é filosófico, ou isso não é filosófico, é científico, que acaba por ser um bocado de treta e depois e só atrapalhar, não é? É assim um pouco aquela coisa das duas culturas, mas mais como ver isto como duas culturas é um erro porque é a mesma coisa, não é? Não são coisas diferentes. São só, no fundo,
resulta de diferenças nas preferências subjetivas, porque há pessoas que gostam mais de ler os livros e ver o que é o conceito disto de acordo com aquele autor e o que é que este disse sobre aquilo e tal, e entretêm-se mais com isso, e outras se calhar gostam mais, vamos lá ver se isto é mesmo verdade e experimentar. E aí acho que foi aí essa tensão que criou uma... Sim, e foi essa transição para o empirismo, digamos assim, que catapultou a ciência moderna e que, no fundo, gerou todo o progresso, não é? Foi quando tu saíste dessa discussão de conceitos e muito mais de uma lógica dedutiva, não é? Em que tu partias dos livros que serviam de referência, Aristóteles, etc., e tentavas deduzir dali as aplicações mais específicas e passaste a olhar para o mundo. Até aquela piada, acho que era o Bertrand Russell que contava, que obviamente é apócrifa, já ouviste certeza, de uns monges que estavam fechados à volta de um livro, provavelmente do Aristóteles, e a discutir quantos dentes tinha um cavalo. E há alguém que sugere, então, mas temos um cavalo lá fora, podemos ir ver. E eles, mas tu és estúpido ou quê? Sim, mas isso esse é um problema quando se põe de parte a parte empírica, não é? Obter informação. Mas o empirismo tem depois também um problema aqui, que é a ideia de que o conhecimento é empírico. Ou seja, o conhecimento de verdade obtens pela experiência. E isso não funciona assim, porque se tu, em rigor, fores simplesmente anotar todas as observações, isso não te dá conhecimento nenhum, dá-te dados. Claro, é a combinação entre os dois. Exato. Claro. Portanto, e tu tens de organizar isso com as explicações, com teorias, com coisas desse género. E é a conjunção dessas duas coisas que te dá mesmo conhecimento. Mas aquela fase inicial, quando tu não tens dados, tu precisas de começar por algum lado. E a construção da linguagem, a construção de hipóteses, a especulação e assim, que é aquele primeiro passo que normalmente as pessoas chamam de filosófico, mas é apenas o primeiro passo do processo, é também importante, porque sem isso tu simplesmente vais anotar tudo o que observas, chegas ao fim de uns anos e só tens livros de apontamentos, não tens conhecimento nenhum, não é? Portanto, há aí um processo, mas eu acho que esse processo é contínuo e não há uma separação entre agora deixou de ser filosofia porque agora é ciência, assim, isso não faz sentido, não é? Ser ciência continua a ser filosofia, continua a ser o mesmo processo. Sim, construíste-o por cima dessa fundação de lógica, chamemos-lhe assim, e de racionalidade que tinha de estar lá. Até pode não ser por cima, podes ter, por exemplo, se tu vires a física moderna, não usa nada da física de Aristóteles. Aquilo não tem pés nem cabeça, não serve para nada. Mas foi um primeiro passo. Tu teres ideias que são erradas é uma forma de ir encontrando as certas, não é? E ir progredindo no conhecimento. Se não tiveres ideias nenhumas, nunca erras, mas também não vais aprender nada. Não é? Portanto, é como o ciclista não está baseado nas quedas que deu, mas as quedas que deu foi parte do processo de aprender a andar de bicicleta, não é? Pronto, é inevitável. Sim, e tens que ter um processo e essa transição para a ciência moderna, eu acho que fez aí muita diferença, de confronto com a realidade e poderes ajustar o teu modelo. Sim. Porque antes isso não acontecia, não é? Ou seja, isso é que nós chamamos de ciência e que tu defendes que ainda é a filosofia, e eu concordo genericamente, acho que aliás aquele termo do filosofia natural que se usava na altura é muito feliz nesse sentido. No fundo o que fez foi passar a sair dessa discussão puramente conceptual e começares a olhar para a realidade e a confrontar o teu modelo com a realidade, corrigi-lo onde ele estava errado, e muitas vezes estava errado, não é? Seguindo esse processo racional que tu falavas, não é? Mas eu acho que isso sempre existiu. Na filosofia grega e assim tu tens... Claro, existia muito menos, não é? Aquilo que mudou muito aí por volta do século XVII, XVIII e assim, não é tanto o olhar para a realidade, é a possibilidade de medir. Relógios, coisas, aparelhos, não é? Que registram coisas, depois mais tarde com fotografia e coisas assim. E quanto mais tecnologia dessas tens, e que até pode ter surgido por questões práticas diferentes, por exemplo, na navegação, tu tens formas de medir ângulos, o ângulo da estrela e tal, mas depois, se começas a adaptar isso, tu agora tens muito mais informação que não conseguias ter. E depois com o telescópio, com relógios, com aquelas coisas que Galileu começou a fazer, as experiências, não é? Da bola a rebolar e assim. Se ele não tivesse uma forma de medir o tempo que fosse tecnologicamente muito mais avançada que os gregos, ele não conseguia fazer aquilo, não é? Portanto, esse tipo de coisas, há ali um certo bootstrapping em que a ciência vai-nos dar tecnologia, mas precisamos de tecnologia para fazer ciência. Sim, há um feedback entre as duas coisas. E eu acho que não foi tanto uma mudança de mentalidade muito grande em que, por exemplo, Aristóteles nunca se lembrou de olhar para as coisas e só especulava e assim. Não, está bem. Mas desculpa, mas eu não estava a comparar com Aristóteles, estava a comparar com os escolásticos, basicamente. Mas aí é que é o problema, é que isso não é ciência, isso é religião, no fundo isso é política. É como o que o Trump faz agora quando diz que os preços estão a baixar, percebes? O objetivo ali de toda essa estrutura intelectual não era descobrir a realidade, era manipular a opinião.
Mas espera, basicamente. isso agora é uma discussão. Não, porque tu vês... Quando nós fazemos isso com a Bíblia é certo, mas depois foram buscar o Aristóteles, quer dizer, que era externo, portanto aí estavam à procura de outro tipo de fonte de verdade. Agora considerava-se que ela estava Não, nos mas livros, é que não é? nota que qual era o critério para a fonte de verdade? É se conseguiam interpretar de maneira a estar de acordo com o que eles já assumiam ser de verdade. Portanto, eles Certo, não uma era uma racionalidade procura pela constrangida, verdade, sim. era uma procura por justificações para convencer as pessoas de que aquilo é verdade. E depois tu tens isso a par, tens certas coisas que são tidas, este é o mestre, porque este está a dizer de acordo com o que nós já queremos, estes são proibidos, porque estes estão a dizer o contrário, e ninguém pode ler isto. Isso não tem nada a ver nem com filosofia, nem com ciência, nem com uma procura racional de verdade, isso tem que ver com... No fundo, até tens, para manter a fé, não é? Para manter a Inquisição, essas coisas assim, em que vais ver o que é que está de acordo com a doutrina. E isso vale, o que não está, não vale. Portanto, é para manter as coisas o mais possível como estão. Por isso é que eu acho que há aqui uma certa confusão, que é quando se fala nesse ramo da atividade humana como se fosse filosofia, mas não é, o propósito é completamente diferente. A religião não anda à procura de descobrir se isto é verdade ou não. A religião parte do princípio, isto é verdade, e agora vamos arranjar a maneira de fazer parecer, de convencer as pessoas, de lhe dar aqui uma pintura ou assim, não é? Ou podes tirar implicações éticas, mesmo que partas das mesmas referências, tens toda uma discussão das implicações éticas que elas podem ter, que podem ir em direções muito diferentes, não é? Ou seja, dentro de qualquer religião existe uma discussão sobre essas implicações, que é constrangida, obviamente, por essa referência, não é? Mais geral, não é? Mas tens uma discussão, não é? Em todos esses sistemas doutrinários, tu tens partes que estão em aberto, não é? Exato. Porque não são cobertos pela doutrina. Portanto, aí podes ter discussão. Mas o propósito acaba por ser bastante diferente, porque tu tens à partida a convicção de que as verdades mais importantes tu já sabes. E agora é estar a discutir isto e conversar e arranjar formas mais atraentes, mais bonitas de justificar aquelas coisas, mas sem sair dali, não é? Há bocado falaste, aliás, começaste por falar da racionalidade. Acho que vale a pena voltar aí, porque é um destes termos que nós usamos muito, mas não sei se é completamente óbvio para toda a gente. Tu começaste até por dar aqueles exemplos da pessoa estudar, sei lá, a vida para além da morte, por exemplo, e basear-se por exemplo, em uma experiência que teve ou nas experiências que alguém lhe relatou. Usando esse exemplo, que é muito corriqueiro, porque é que isso não é racional? Não, isso é racional se for relevante para o problema. Uhum. Por exemplo, uma pessoa teve uma paragem cardíaca e depois, quando acordou, lembra-se de ter visto uma luz e ouvido não sei o quê. E tal. Isso é relevante para o problema da vida depois da morte. A pessoa, eu quero que haja porque quero muito ver a minha avó, uma coisa assim, isso não é... Certo, isso não é relevante à conclusão. Não vai afetar se é verdade ou não. Portanto, não é tanto a questão de ser subjetivo ou não. E às vezes até pode, por exemplo, explicar porque é que escolheu o iogurte de morango em vez do iogurte de coco. É porque gosto mais de morango. E isso é relevante para o problema e justifica, percebe-se porque é que escolheu aquele iogurte. É subjetivo, tudo bem, mas é perfeitamente racional. Se gosta mais de morango, é racional não ir escolher o de coco. Claro. Não é? Pronto. Agora, essa distinção é o que é que é relevante ou não. Por exemplo, se a pessoa gosta mais de coco, mas escolheu morango porque há uma tradição de escolher morango ou uma coisa assim, e começa a dizer, espera lá, mas outra pessoa que gosta mais de coco, se calhar o mais racional é escolher coco, porque isso não é, isso já é uma coisa à parte, não é? O exemplo que tu deste do teu professor é o exemplo perfeito de um argumento falacioso, não é? Exato. E é engraçado vir de um professor de filosofia, não é? Porque não é minimamente relevante para a conclusão. Já não sei como é que ele dizia, como é que era, se não... Tem de haver vida depois da morte, porque senão isto é tudo uma injustiça. Mas nota que esse professor era um especialista em Kierkegaard e ele só dava Kierkegaard. Pronto, e aí era logo chamar a isso filosofia também então, já me parece que está um bocado fora do âmbito. Essa história é deliciosa, tens de contar isto, porque eu já te vi contar isto há muito tempo, acho que no post no teu blog ou algures, em que, no fundo, se eu me lembro bem, tu inscreveste num curso de ética, porque é um tema que tu gostas, e estavas à espera de ter uma discussão transversal sobre ética, e o professor falava apenas de Kierkegaard, que era o autor preferido. A disciplina, se bem me lembro, era Ética na Filosofia Contemporânea. A primeira aula foi sobre o que é contemporaneidade e o resto foi Kierkegaard.
Portanto, mas eu acho que aquilo, a abordagem aquilo era o que ele sabia, ele não ia estar a preparar aulas, portanto já tinha aquilo preparado. Era ou não sei, mas há uma... Enfim, eu não quero ser injusto, mas eu acho que, sobretudo na filosofia continental, aqui para quem nos está a ouvir, não é? Há uma distinção que costuma ser feita entre a filosofia analítica e a continental. A analítica é mais tradição anglo-saxónica e a continental, como o nome indica, da Europa continental. Portanto, pensemos França, Alemanha. E na filosofia continental há um hábito, enfim, pelo menos eu tenho muito essa impressão, de uma certa devoção a determinados autores, quase religiosa, não é? Ou seja, eu sou um filósofo dessa tradição, um investigador dessa tradição e a minha referência é o Kierkegaard ou a minha referência é o Heidegger, por exemplo, não é? Então esses são os meus referenciais, quase como se fosse a minha Bíblia, não é? Que depois, por geniais que sejam esses autores, criar aqui é irracional. Não é lá muito racional. E eu acho que essa atitude não é filosófica. Porque abandona a racionalidade. E até muito daquilo que depois se chama filosofia nessa área, não é tudo, porque de vez em quando há coisas que podem estar pensadas, mas muito acaba por ser mais literatura ou assim, certo, que em que o objetivo não é tanto abordar um problema distinguindo o que é relevante mesmo para o problema e o que é que pode ser, no fundo, partilhado com todas as pessoas que estejam interessadas no problema para chegar a uma solução, mas é mais criar narrativas e relatos e assim que causem uma certa impressão, certo, que deem uma sensação. E é isso que depois leva a ter seguidores, não é? Há gente que adora muito aquele autor porque lhe dá mesmo aquela sensação, e essa sensação até pode ser a sensação de que está esclarecido, a sensação de que aprendeu, a sensação de que percebeu, mesmo que na verdade não tenha percebido nada, porque depois o que é que resulta dali? Que esclarecimento é que aquilo dá? Acaba por não ser... Sim, é muito mais subjetivo, não é? Sim, portanto, eu acho que isso é perfeitamente válido. Também gosto de ler um livro que faça sentir coisas e assim, mas não é a mesma coisa que abordar racionalmente um problema e tentar compreender, não é? Sim. Aliás, eu acho que um filósofo, ou enfim, alguém que se reveja nessa tradição da filosofia continental, não discordaria necessariamente do que tu disseste agora, porque provavelmente discordaria sim da tua definição de filosofia, não é? Sim, ou exato. Seja, pô-la-ia facilmente no campo pelo menos ligada também à literatura, ou seja, com um pé na literatura. Não é? Esse é um tipo de filosofia que tem uma ligação muito natural com a literatura, não é? Portanto, aí estamos a falar de um objetivo diferente. Sim, e até há quem diga que essa parte é o fundamental da filosofia. Pode ser o salto de fé, ou uma coisa assim do Kierkegaard, ou uma coisa qualquer, aquelas coisas do Nietzsche, do homem que é genial e que está acima e que o que ele percebe os outros nunca vão compreender, nunca vão perceber aquilo, a manada não consegue seguir. Lá está o lado religioso. Mas isso eu acho que isso é uma manifestação do problema que a filosofia devia resolver, que é a nossa tendência para nos iludirmos. Se alguém é racional e consegue mesmo distinguir entre o que é que o pode estar a enviesar e o que é relevante para o problema, consegue safar-se um bocado disso, pelo menos tanto quanto seja racional. A racionalidade não é uma coisa binária, claro, é de grau e circunstancial também. Mas consegue-se proteger dessa ilusão de que agora tenho aqui o grande conhecimento revelado, ou consigo compreender a existência, ou uma coisa assim, qualquer desse género. E esse ramo que dizem ser filosofia, eu penso que vive muito à custa dessa ilusão. As pessoas que seguem isso estão mesmo convencidas que estão a aprender alguma coisa bastante profunda acerca da sua existência, da realidade, da natureza do humano e assim, e na verdade não, estão só a construir ali uma ilusão, estão a criar essa sensação. É mais ou menos como o que faz a poesia, não é? Podemos ver a narrativa científica e a poética como estando em opostos. A científica é uma coisa que tenta esclarecer temas que até podem ser complexos e novos, de uma maneira que não nos toca particularmente, enfim, não é preciso que tenha isso, mas dá-nos essa informação. A poesia permite suscitar em nós coisas que nós já sentimos antes, que já conhecemos e assim, mas que agora aquilo nos vai, não é? Sobre o amor, sobre a perda, a dor, coisas assim. E nos dá sentido. Sim. Mas nós temos de já ter essa experiência, não é? Portanto, alguém que nunca esteve apaixonado, se vai ler um poema de amor, aquilo não faz sentido. Exatamente. Não aprendeu nada de novo. Tem de ter já a experiência para aquilo fazer sentido. E há uma distinção, de novo, eu não sei de quem é isto, mas achei também muito feliz entre a ciência e as humanidades. É que era qualquer coisa deste tipo. O objetivo da ciência é o geral, ou seja, é tirar princípios gerais. Claro que depois podes subdividir populações, mas estás sempre a falar em princípios gerais, não é? E as humanidades têm muito mais a ver com o particular e muitas vezes
com o particular que somos nós. Ou seja, se tu fores ler um livro de um filósofo existencialista, aquilo não são princípios gerais, não é? Se calhar em 100 pessoas, 90 pessoas aquilo não diz nada. E depois há 10 pessoas a quem aquilo faz um clique, faz ligar duas ideias de uma maneira mais oblíqua que se calhar num raciocínio estruturado não conseguiam chegar, ou dá sentido a alguma coisa na vida, falas ver a vida de uma maneira diferente, não é? Mas é subjetivo, não é? E as humanidades, eu concordo com esta perspectiva, não é? Porque eu acho que quando as humanidades são úteis é nesse particular, não é? Não em traços, não em princípios gerais, mas em particulares. Quer dizer, por isso é que há romances, já te aconteceu de certeza, há um romance que um amigo te recomenda, tu lês aquilo e pá, à 20ª página desistes e dizes, pá, isto não vale nada, não é? E às vezes acontece o contrário, é um romance que tu lês e achas espetacular, recomendas à outra pessoa e ela não compreende como é que tu pudeste achar aquilo tão bom, não é? Eu acho que quanto à utilidade, eu concordo. É útil essa abordagem também. Mas eu não concordo que seja uma diferença de objetivo. Eu acho que é uma diferença da fase do processo. Um exemplo disso é a medicina. Imagina que estávamos há 1000 anos atrás. A medicina era claramente humanidade. Porque tu não podes dizer a doença é isto, a doença é isto, tu tens de falar com a pessoa, tu tens coisas, enfim, eles podes experimentar. Gerais, não é? Mas, só que estavam todos errados. Não, mas tens muitos princípios gerais, não é? Sim. Uns é com as sanguessugas, outros é com os humores, não sei o quê, outros é o yin e o yang e essas coisas assim, não é? E depois as pessoas vão, umas gostam mais de uma coisa, outras de outra, uns seguem uns e outros, conforme a cultura e assim, mas estás nessa fase. E isso, claro que não era uma ciência, era uma coisa que tinha de ser tratada como humanidade. Estás a lidar com as pessoas. E até quando vês aquelas coisas, os princípios do Hipócrates, não é? Das coisas do não fazer mal, dessas coisas assim. Estás a falar de problemas genéricos, mas muito mais de um ponto de vista quase ético e de relações humanas do que propriamente de tratar doenças no sentido que temos agora. Mas conforme o conhecimento vai evoluindo, tu começas a descobrir, por exemplo, que há doenças causadas por micro-organismos, ninguém sabia que existiam antes, não é? E depois como é que funcionam os genes, como é que funciona o metabolismo, diabetes, coisas desse género. E agora a coisa está muito diferente, não é? É muito científico tratar doenças. Já não é a humanidade. A medicina agora tem algumas partes que nós ainda não compreendemos bem, por exemplo, lidar com o paciente, fazê-lo sentir-se mais seguro, a experiência mais agradável e não sei o quê, porque essa parte nós ainda não sabemos o suficiente do cérebro para poder saber os detalhes acerca disso, mas o resto é ciência, claramente, não é? E isso eu acho que é o que acontece em geral com as humanidades. É porque quando tu estás a falar, por exemplo, de sociologia ou psicologia ou mesmo economia ou assim, economia se calhar já não tanto, ciências já sociais, muito, não é diferente. Mas há ali alguns ramos em que já tens dados suficientes para começar a progredir. Principalmente, por exemplo, alguns ramos da psicologia que são bastante aplicados e que consegues medir coisas e consegues testar hipóteses e quando consegues testar hipóteses começas a ganhar tração nos dados, não é? Mas há outras partes em que tu não consegues testar, tens aquelas tais ideias que depois tu dizes, não é porque são particulares, porque elas até podem ser bastante gerais, não é? Princípios da sociologia, assim, são diferentes, incompatíveis entre si e pessoas diferentes podem achar, eu acho que esta é mais atraente, eu acho que esta é mais... Ok, mas então temos aqui uma confusão conceptual, não? Porque isso que tu estás a falar são ciências sociais, não? Que não são humanidades, que em muitos casos podem ter problemas metodológicos e têm muitas vezes precisamente por faltarem dados, não é? Mas à partida tem o mesmo objetivo da ciência, quer dizer, um sociólogo à partida está a seguir, a não ser algumas correntes mais heterodoxas, está a seguir o mesmo método científico de um biólogo. Neste momento, e há com algumas partes da sociologia, sim, mas aquela prática de tentar, por exemplo, a política, quando vais mais para aquelas coisas tradicionais da filosofia, da discussão do que é que deve ser a política, como é que deve ser o governo, coisas desse género, não é? Teoria política. Aí estás claramente numa coisa que está mais longe do que é que seria científico, não é? Muitas dessas começam a aproximar. Mas o que é que podes notar aí? É um processo gradual em que tu vais passando de um regime em que tens muita especulação, muitas ideias diferentes, mas não há atração para as testar, e depois a coisa começa a ser filtrada quando começas finalmente a ter informação. E diferentes disciplinas dessas estão em fases diferentes Mas, por exemplo, basta nós começarmos a ter teorias bem fundamentadas de como a mente funciona, explicar o funcionamento da mente humana, as decisões humanas e assim, e todas essas coisas vão começar a mudar. Porque aí já começas mesmo a poder fazer testes
às tuas hipóteses, já começas a poder descartar muitas dessas ideias e já deixa de haver aquela liberdade da pessoa escolher, eu sou mais deste ou eu sou mais daquele, porque lhe agrada mais, não é? Porque agora, começando a haver mais informação e podendo descartar alguns, hoje em dia não tens físicos, eu sou mais newtoniano, eu sou mais relativista, isso não faz sentido, não é? Portanto, quando tens informação suficiente, isso já não vai por aí. Por isso é que eu acho que não são coisas diferentes, são fases diferentes porque há problemas mais complicados que outros, não é? Se tu estás a querer modelar o átomo de hidrogénio, consegues ir a muito detalhe. O comportamento das pessoas em sociedade, os eleitores dos Estados Unidos, assim, já não é o mesmo que o átomo de hidrogénio. Claro. Portanto, vai demorar muito mais tempo até começares a ter informação suficiente sobre isso, e nem sequer sei se conseguimos chegar lá, porque a nossa capacidade cognitiva também é limitada, não é? Exato. É possível que nós não tenhamos capacidade cognitiva para nos compreendermos a nós próprios e para percebermos como funciona. Portanto, se calhar o que vamos é ter um supercomputador que vai ter lá os modelos todos e ele dá-nos as respostas e nós não vamos perceber como é que ele está a fazer isso. Mas pronto, isso aí já é um problema diferente dos limites do nosso conhecimento, não é? Eu estava a usar uma definição de humanidades mais para a literatura e mais poesia. restrita do que a tua. Agora, em relação ao que tu estás a dizer, eu acho que tens razão, e isto entrouca no teu ponto inicial, que é esta abordagem racional que tu defendes, não é? Esta abordagem filosófica neste sentido que tu lhe dás, é a abordagem que nós devemos ter em todas essas áreas, ou seja, não apenas na ciência, das ciências biológicas e exatas, mas também nas ciências sociais, também na história, também na teoria política, não é? Em todas essas áreas isso é benéfico. Por exemplo, as ciências sociais tentam ter essa abordagem. Nem sempre a conseguem, lá está por questões de dados, mas tentam ter. E mesmo na história tu podes e deves ter essa abordagem. Por exemplo, eu sou defensor daquela abordagem da história contrafactual, porque realmente é a maneira racional, obviamente limitada, porque tu não tens dados, não é? Não consegues criar um mundo alternativo, não é? Mas a abordagem racional para tu explicares a história. Então, no mundo, se esta é a causa, então no mundo em que essa causa não existe, as coisas têm que ter sido diferentes, não é? E é exatamente a aplicação dessa abordagem. A minha definição de humanidades era mais restrita. No fundo, onde eu estava a meter as humanidades ou o que eu estava a meter nas humanidades é sobretudo literatura e áreas conexas. E aí eu acho que pode ter... Se calhar nós divergimos neste aspecto, mas eu acho que pode ter uma utilidade mais no sentido de... Isto se calhar até nos leva a outra discussão, mas eu acho que a abordagem racional, sendo eu um racionalista, tem limites na nossa mente. Ou seja, ela é muito útil, mas precisamente pelas limitações da nossa mente e até pela construção, muitas vezes nós chegamos à verdade por uma via indireta, não é? Então o que pode acontecer é aí que a literatura, por exemplo, pode ser muito útil. Para dar um exemplo prático, até com uma pessoa que foi convidada aqui do podcast, a Lídia Jorge, que há uns anos, ela escreveu um romance muito giro sobre... Aquilo é mais ou menos inspirado na história da mãe dela e a vida de uma senhora que vai para um lar de terceira idade. Agora, por acaso, não me estou a lembrar do nome do romance. E aquele romance pode fazer-nos entender aquela realidade a nós, mente humana, para uma coisa da AI seria indiferente ou até pior, não é? Mas para nós, mente humana, pode-nos fazer compreender melhor aquela realidade e empatizar com aquela pessoa do que ler um relatório anual sobre a situação dos lares de terceira idade em Portugal, por exemplo, não é? Portanto, que seria a abordagem científica, não é? Ou seja, para a nossa mente, ler um livro sobre o tema, ou ouvir um relato sobre aquele tema, ou ler um filósofo, por exemplo, da filosofia continental, pode fazer-nos chegar a um entendimento que seria muito mais difícil pela via direta, não é? Martelada pela via cartesiana, digamos assim, da análise racional. Não sei se tu concordas com isto. Mais ou menos. Eu acho que são objetivos diferentes, porque a análise racional, a separação do que é relevante para responder a uma pergunta e aquilo que não é importante quando tu queres mesmo compreender umas coisas nesse sentido de perceber a realidade, perceber as implicações, ou o que é justo, ou uma coisa qualquer assim da género. Até já podemos falar na aplicação disso à ética. Mas, no fundo, o que estás a fazer aí é procurar a compreensão do problema de uma forma que seja independente de ti. Não é porque tu sentes, não é porque tu gostas ou assim. É algo que é partilhável com qualquer pessoa que queira compreender o problema. Portanto, tu estás, no fundo, a abstrair-te das tuas particularidades para perceber o problema em si. Mas isso é apenas uma coisa. Por exemplo, se tu queres estudar acústica, essa é a melhor abordagem, perceber como é que a madeira interage com as vibrações das cordas e a forma da guitarra ou assim. Mas se queres entreter-te a tocar guitarra, já não é a mesma coisa. Tu agora queres divertir-te ali um bocadinho, a fazer uns acordes e tal. Portanto, é uma atitude, é um objetivo diferente, não é para perceber acústica, é para
para sentires aquilo, não é? Mas eu estou a falar do mesmo objetivo. Ou seja, o meu argumento é que é útil mesmo que o objetivo seja... Mas nota que o objetivo da literatura, ao dar-te aquela empatia, ao fazer-te sentir o que a pessoa sente, ao pôr-te no lugar da outra pessoa, está-te a dar uma experiência pessoal que não é o mesmo que uma compreensão de algum problema fora de ti, não é? Por exemplo, mas pode ser uma ajuda, o meu ponto é esse, não é? Vamos supor que te injetavam uma droga que te fazia sentir como se tivesses tido cancro e passado por quimioterapia e sofrido aquela coisa toda. E tu agora consegues sentir o que é que uma pessoa passa quando tem uma doença dessas, não é? E tu sentiste isso na pele com o que te fizeram. Mas isso não te ajuda a compreender o que é o cancro. São duas coisas diferentes, percebes? Nem como tratar o cancro, nem o que é a doença, nem apenas ajuda-te a sentir o que se sente quando se passa por isso. Certo. Portanto, mas são coisas diferentes. A sensação em si não é necessariamente uma compreensão no sentido de poderes apontar quais são os fatores, para poderes... testar hipóteses, para poder modelar coisas, para ver, percebes? Certo. Não estás a perceber o fenómeno, estás a senti-lo. Mas o ponto é um bocado esse, não é? Aliás, isto até podemos passar à ética, não é? Porque o que tu defendes é que esta é a abordagem que nós devemos usar também em problemas éticos, não é? E se nós olharmos, é um caso giro, porque se nós olharmos para as últimas décadas ou para os últimos séculos, houve, enfim, imagino que tu concordes, há muita coisa por resolver, mas houve um grande progresso ético em vários temas. E não me é claro se esse processo ético resulta mais da análise racional, ou seja, de recolher dados, recolher informação e perceber, no fundo, conseguir diagnosticar algo que estava errado, ou de um processo empático de conhecer determinada realidade. Por exemplo, para dar um exemplo muito concreto, a aceitação de homossexuais, por exemplo, que foi uma coisa que é um tema no qual, enfim, esperemos não regrida, a realidade hoje em dia é muito diferente do que era há 30 anos. Não é? Isso foi mais o resultado de estudos científicos que foram feitos e que perceberam, sei lá, as bases biológicas, o facto dos tratamentos não fazerem sentido, etc, etc, ou resultado de imensos casais homossexuais terem vindo a público e as pessoas terem percebido, olha, afinal não são papões, são pessoas normais e também têm família, olha que este aqui é simpático, aquela é simpática também. E, portanto, mais um processo empático que nós podíamos pôr no prato das humanidades, naquela dicotomia de há pouco, e menos, quer dizer, não necessariamente menos, mas pelo menos execo com a abordagem racional e científica de explicar a realidade. Não é? É melhor separar aí três coisas, não é? Uma é o progresso científico, porque a ciência vai descobrindo coisas que pode demorar muito tempo à generalidade das pessoas saber que elas já foram descobertas, não é? Exato. Portanto, eu não acho que a alteração social em relação à homossexualidade tenha sido por causa de uma descoberta científica que ocorreu nessa altura, porque cientificamente já se sabia, não é, dessas coisas mais há tempo que mais não, ou menos. até o debate científico sobre se a homossexualidade devia ser uma doença ou não, assim, não é? Não era uma coisa que teve de mudar e imediatamente mudou a percepção social. Certo, não é? sim. Mas eu acho que houve aí um delay grande. No entanto, a compreensão pela generalidade das pessoas que não fazia sentido classificar a homossexualidade como uma doença e assim, esse facto, não é? Porque olhando racionalmente para a homossexualidade, só faz sentido dizer que uma característica da pessoa é uma doença se isso lhe causar alguma perturbação na qualidade de vida, diminuir e assim, se não é apenas uma característica da pessoa, não é? Como ser mais alto, ser mais baixo. E isso é um processo racional, exatamente. E esse é um processo racional. Sim. Portanto, compreender isso, penso que é bastante importante. Sim. E esse processo é racional. Agora, há outra coisa que é como é que nós mudamos a mentalidade das pessoas. Às vezes, processos irracionais funcionam melhor, não é? A publicidade é toda baseada nisso, não é explicar porque é que o flúor faz isto ou porque é vender a pasta de dentes assim porque tem umas cores lá. Exato. E depois está toda contente porque usa aquela pasta de dentes ou uma coisa assim. Portanto, é verdade que quando estamos a manipular a opinião de muita gente, processos irracionais também são úteis para esse propósito. Mas eu acho que há aí aquela parte da racionalidade. Agora, em geral, eu penso que a empatia não é útil para estas coisas, a não ser que seja manipulada de uma forma muito cuidadosa, porque se fosse pela empatia ainda havia escravatura e assim, por si só aquilo não acabava. Não, por si só não, mas a conjugação entre as duas, sim. A empatia é muito seletiva e se usares de certa maneira, podes usá-la para produzir um efeito
eticamente desejável, mas também pode ser exatamente o contrário, não é? Como faziam os nazis, como estou a tentar fazer agora, não é? Toda aquela coisa de criar relações com outras pessoas de repulsa, de coisas assim, e que desliga a empatia para um lado e liga para o outro. Porque se tu, no fundo, a empatia é o que faz a mãe urso desfazer-te em pedaços se chegas ao pé dos filhos dela, não é? Porque não é empatia contigo, é com os filhos, mas, claro. mas portanto não é uma coisa, não é uma coisa que seja fiável. Por isso, mas desculpa interromper-te, Luís, mas o meu ponto é, quer dizer, eu sou um grande defensor da racionalidade. O meu ponto é que as duas valências foram essenciais neste processo. A empatia sozinha já lá estava antes e não servia de muito, não é? O meu ponto é que talvez a racionalidade sozinha não tivesse chegado ou tivesse feito o processo demorar muito mais. Eu diria que a empatia é ruído, porque tanto vai para um lado como vai para o outro. Tu podes usá-la, não é? Se conseguires manipular bem, pode ir no sentido que tu queres, também pode ir ao contrário, ou pode vir outro e aproveita e usa aquilo para desfazer tudo, não é? Aquilo que te dá mesmo progresso no sentido da variação média ao longo do tempo ser naquela direção é a parte racional, porque essa é fiável. Certo, mas então vou dar outro exemplo que tu vai irritar. Tu podes ver o que é que aconteceu no Irão, por exemplo, não é? Toda aquela revolta contra a cultura ocidental e assim que acabou por regredir aquilo quase para a Idade Média, não é? Isso também teve lá muita empatia, muita coisa dessas. Só que não teve racionalidade, claro. Exato, e esse é que foi o problema. Portanto, a empatia, quando funciona para o lado certo, sim, a empatia é como o dinamite. Não é? O dinamite pode ser extremamente útil em algumas coisas, mas o meu ponto é pode lixar tudo noutras. Portanto, mas o que nos dá aquela tendência de progresso, eu acho que tem de ser a racionalidade aí. Não, eu estou de acordo contigo, não é? Mas o meu ponto aqui é que, e acho mesmo, pensando sobre esses temas, fico muito convencido que a racionalidade sozinha não teria... Ou seja, voltando ao tema da homossexualidade, se não tivesses casais na televisão a aparecer, pessoas conhecidas, sei lá, tipo Manuel Luís Goxa a fazer o coming out, não? E de repente as pessoas não tivessem esse lado de ver, sei lá, a velhinha que está a ver, mas o Goxa que eu vi há 30 anos, quer dizer, então afinal isso se calhar é mais normal. E eu acho que sem essa força teria sido... Vou-te dar outro exemplo que vai irritar. Neste acredito menos, mas acho giro. Se tu olhares para a ética, precisamente, se olhares para a ética de Aristóteles, aqui um caveat, não é que eu seja especialista na ética de Aristóteles, não é? Mas do que não eu conheço... eu também não, portanto não. Podes inventar qualquer coisa. do que eu conheço da ética de Aristóteles, era uma ética em alguns aspectos circunscrita face ao que nós hoje em dia entendemos como ética. E, por exemplo, há um lado da ética que veio do cristianismo que não estava lá, não é? E de repente aparece uma figura como Jesus. E se tu fores ler muitas mensagens marcantes, uma das quais, quer dizer, basicamente é o Sermão da Montanha, não é? Se tu leres o Sermão da Montanha, aquilo não é uma argumentação racional, no sentido em que tu não tens ali premissas e conclusões, não é? Aquilo é um exercício de retórica, basicamente. Pelo menos como nos chegou, não é? Que quando eu digo Jesus, pode ser os evangelistas, não é? Quer dizer, pode ser basicamente quem depois contou a história do que ele disse lá, não é? Mas aquilo que passou... Não é uma argumentação, é um exercício de retórica, quer dizer, a coisa mais parecida, sei lá, com uma coisa do Martin Luther King do que propriamente com o exercício de lógica de Aristóteles, e no entanto conseguiu mudar a percepção das pessoas e expandir ali o círculo de empatia de uma maneira que não existia antes, não é? E não foi exatamente um exercício racional. Quer dizer, eu tenho dificuldade em olhar para uma figura como Jesus e pô-la no... Eu não acho que ele seja um filósofo nesta acessão, e no entanto conseguiu ter um impacto grande na moral daquele período, não é? Sim, mas aí eu acho, uma coisa que eu acho que muita gente não distingue, por exemplo, a ética e moral muitas vezes são usados como sinónimos, mas eu gosto de distinguir as duas porque há dois aspectos bastante importantes. A moral é o conjunto de comportamentos e normas e assim, é descritivo, que alguém pode não ser, pode ser mesmo normativo, isto é melhor ou assim, mas digamos, a moral é uma teoria, um conjunto de hipóteses, ou assim, o que seria na ciência um conjunto de hipóteses. A ética é o método em si, é a forma de questionar diferentes morais e tentar perceber porque é que uma é mais correta que outra ou não, ou porque... Portanto, quando em ciência tu estás a fazer isso acerca dos factos, não é? Tens várias hipóteses acerca dos factos e depois tens uma forma de ir filtrando e de ir modificando e alterando para ir melhorando as tuas ideias. A moral propõe aquilo, no fundo é uma hipótese. É assim, cada moral tem a sua, vindo de uma certa cultura, de uma certa religião e tal. Mas a ética é o processo
análoga à ciência, de olhar para aquilo de uma forma racional e ir ver então, o que é que se aproveita daqui, porque é que esta é pior do que aquela. Certo, é a aplicação da racionalidade. Portanto, não é porque este tem uma ética e aquele tem uma ética, tem morais diferentes, não é? Tem sistemas diferentes de valores e assim, mas agora a ética será o processo de destilar dali algo de novo. E é um pouco mais difícil de perceber como fazer isso, porque não temos necessariamente aquela bengala do teste empírico para ir descartando coisas e selecionando outras, não é? Porque estamos a falar de coisas, do que é que devia ser e não necessariamente o que é, mas é importante também aquela abordagem racional de nós termos em conta que há ali fatores que levaram àquele conjunto de regras, porque uns têm plantações de algodão e dá-lhes interesse ter o trabalho barato, porque Exato. outros já tinham escravos no Aristóteles e assim, então está a olhar para aquilo de outra maneira, porque outro é o destilado de uns escritos religiosos acerca do que alguém terá dito há 70 anos atrás, mas se calhar nem sequer foi isso que disse e estão, percebes? Portanto, essas coisas, tu tens de olhar para isso e agora tens de ver o que é que se aproveita daqui. E eu acho que uma das conclusões que me parece é que toda essa abordagem da empatia e essas coisas do que as pessoas sentem e tal é pouco fiável, porque não é por ter pena de uma pessoa que se deve agir de uma certa maneira, percebes? Não é essa a razão. Claro. Portanto, mas sozinha, eu não estou a defender que isso vale sozinho, estou a defender que isso é ou não é um ingrediente importante. Não é? É um ingrediente importante quando tu queres Juntamente pôr com a as racionalidade. pessoas a comportar-se de acordo com o que seria se elas compreendessem bem aquela ética e seguissem a ética. Mas estás a curto-circuitar o processo, não é? Portanto, no fundo imagina que tu tens um teste de físico-química e tu ensinas as respostas todas das perguntas. E o aluno vai lá e tem 20. Porque tu disseste, olha, põe 13 na primeira pergunta, 12,5 na segunda e tal. E ele acerta todas. Mas não aprendeu físico-química, não é? Portanto, eu acho que a empatia é isso. Se tu manipulares a empatia das pessoas de maneira a que elas sentirem que devem fazer certas coisas e não devem fazer outras, elas têm as respostas certas no teste. Mas não perceberam nada de ética. Isso por si não... E é por isso que isso é muito pouco fiável, porque se tu ensinares o aluno a ter essas respostas no teste, depois ele tem um problema qualquer de físico-química diferente e não vai se conseguir resolver. Portanto, eu desconfio um pouco da empatia, se bem que a empatia e esse tipo de emoções é importante para uma decisão muito mais fundamental, que é, será que vamos abordar isto de forma racional ou não? Porque, no fundo, podes dizer, não quer saber disso, eu faço o que me apetece. Não é? E aí há esse tipo de coisas que nos fazem parar para pensar, mas será que eu devo fazer só o que me apetece ou devo pensar também no outro? E aí, ok, podes começar. Agora, como é que eu vou pensar nisso? Mas parece-me que pode ser uma coisa prática para pôr as pessoas a dar a resposta certa. É como, por exemplo, as multas ou a pena de prisão, assim, não é? São formas de levar as pessoas a ter o comportamento certo. Não fazem com que as pessoas se tornem éticas, não é? A pessoa que não rouba porque o polícia está a ver não ganhou ética, está a ver, pronto, ali não pode roubar porque senão vai preso, não é? Está a seguir uma regra. Não, está a ver que aquilo vai-lhe sair mal, não é? Portanto, está a seguir o seu interesse, mas isso não é esse aspecto que é ética, não é? Não permite compreender porque é que é errado roubar naquelas circunstâncias e assim por diante. Até onde é que tu achas que esta análise racional nos consegue levar na ética? Eu pergunto isto porque há filósofos que se dedicam a esta área e é uma discussão... É muito engraçado ver essa discussão porque quando tu aplicas uma análise racional, depois tu a certa altura dás por ti em terrenos completamente imprevistos, não é? Com propostas, há muitas conhecidas, sei lá, quer dizer, com implicações éticas que muitas vezes nos são altamente contraintuitivas, não é? Tu achas que é possível resolver todos os problemas éticos? Não é hoje, não é? Mas que esta abordagem iterativa permite resolver todos os problemas éticos? Eu diria que a abordagem permite resolver todo esse tipo de problemas. Portanto, a abordagem racional em si parece-me ser a única forma de resolver os problemas nesse sentido de procurar soluções que não sejam apenas expressão das tuas características subjetivas e porque é o que tu gostas, porque é o que tu queres, não é? Mas que sejam algo fundamentado que possa ser partilhado com todos os que estejam interessados nesse problema. Agora, isso é o método em si. Nós aplicarmos esse método, nós somos uns mamíferos que inventaram linguagem há 100 mil anos ou uma coisa assim,
e sei lá o que é que nós podemos fazer. Já conseguimos fazer bastantes coisas, não é? Mas se calhar estamos muito limitados, porque não podemos assumir que nós temos capacidade infinita para compreender qualquer problema, para perceber bem as coisas, sequer para perceber a realidade. E, aliás, quando começas a olhar para a mecânica quântica e tal, chegas a o que é o fundamento da realidade está tão fora da nossa experiência do dia-a-dia que o nosso cérebro tem muita dificuldade em acompanhar isso. Sim. E também a complexidade. Não é? Se tu tens um furacão, por exemplo, ou até uma proteína, um enrolamento de uma proteína. Eu trabalhei nisso durante anos, mas era basicamente, tinha as coisas no computador e ele calculava as coordenadas, porque eu nem sequer consigo imaginar uma molécula com 100 mil átomos, é impossível, o cérebro não dá para isso. Portanto, nós já estamos numa fase em que grande parte da ciência está fora do cérebro humano, porque já não temos capacidade para isso e estamos a delegar em computadores e assim. Agora, não sei se isso basta e se podemos continuar, não sei se vamos chegar a um limite da nossa capacidade e, olha, já não conseguimos compreender melhor as coisas. Isto agora já é tão estranho que já não percebemos nada. Pode acontecer. Também pode não acontecer. Pode ser que há autores mais otimistas, não é? O David Deutsch, por exemplo, porque a explicação nos dá um poder extra de ir infinitamente longe com isso. Enfim, eu não tenho opinião agora acerca disso, porque não consigo dizer que estamos limitados aqui, mas também não me parece razoável dizer que a nossa capacidade cognitiva dá para tudo, porque se calhar não dá. E na ética, sobretudo, em que nós não nos podemos socorrer desses... É que nota que grande parte dos problemas que a ética aborda, de coisas como sofrimento, decisões, escolhas e assim, estão ainda a lidar com áreas que nós conhecemos pouco. Portanto, o limite não é a compreensão dos detalhes, o limite é mais as hipóteses que temos e pensar no que é que são os valores mais importantes e assim. Mas se nós começarmos a ter modelos cada vez mais detalhados de como é que os humanos agem, de como é que o cérebro funciona, o que é consciência e tal, isso pode ter implicações. A ética pode-se começar a tornar uma coisa tão complexa como a física quântica ou uma coisa assim, porque se esses aspectos forem mesmo muito complicados, a própria definição de como é que nós vamos promover certos valores e quais são os valores mais importantes, que critérios é que usamos, podem se tornar bastante complexos. É muito difícil estar a dizer que não, isso nunca vai acontecer ou essa coisa nunca vai ter consequência. Uma coisa que teve consequências para a ética, por exemplo, foi o nosso conhecimento cada vez mais aprofundado da neurologia humana e dos outros animais e do comportamento. Não é? Aí começamos a ver que se calhar não devemos andar a matar baleias e golfinhos, temos de ter cuidado com a forma como matamos as galinhas e as vacas e tal, ou não matar vacas. Enfim, sim, é uma área assim que se avançou imenso. E está muito dependente do conhecimento que vamos tendo. Não é como na altura de Descartes, não, o cão parece que sente dor, mas é só uma máquina, porque não tem alma, estamos muito longe disso, não é? E a coisa começa-se a complicar. E esse é um bom caso de um processo racional Exato. Sim. Mas pode ser que a ética se comece a complicar também muito por estar relacionada com esses aspectos da realidade que nos podem ultrapassar. Ou pode ser que haja mesmo problemas fundamentais da ética que nós não somos capazes de compreender. Por exemplo? É aqui isso não te posso dar exemplo. Como é que eu te posso dar um exemplo claro. de problema? Por isso é que eu não consigo dizer... Não consigo dizer que sim, que chegámos ao limite, porque se chegarmos ao limite nós não vamos conseguir perceber que chegámos ao limite. Claro, mas também não vou dizer que não temos limite. Aliás, há casos em que já consigo dar um exemplo. São as redes neuronais, não é? Nós temos modelos que criamos, que fazem coisas, vemos como fazem as coisas, mas depois aquilo no fundo é uma expressão algébrica com 300 milhões de parâmetros. E se tu escreves uma expressão algébrica com 300 milhões de parâmetros, não tens hipótese nenhuma de perceber o que é que aquilo está a fazer. Porque é demasiado grande para compreender. Portanto, aí tens um exemplo de coisas que nós já estamos a construir, que funcionam, que vemos funcionar, que utilizamos no dia-a-dia e que não conseguimos compreender. Mas eu estava a botar no campo da ética. Agora, no campo da ética, não sei, não consigo ver ainda. Mas eu acho que pode haver um limite desses, porque nós não fomos criados para resolver os problemas todos. Nós estamos a usar aqui mecanismos de linguagem, de raciocínio e tal, que surgiram mais para gerir interações uns com os outros e para organizar grupos de caça e coisas assim desse género, e agora vamos adaptando para resolver uma data de outros problemas, mas é pouco provável que isso tenha um poder ilimitado de resolver tudo, não é? E o que é que tu achas de uma crítica que às vezes é feita a esta abordagem racionalista à ética, muito típica mais da filosofia analítica? Eu lembro de ouvir essa crítica do Roger Scruton,
Scruton, não sei como é que se diz, que era um filósofo inglês que já morreu recentemente. E ele, sendo inglês, era muito crítico dessa abordagem. E no fundo, eu acho que, posso não estar a traduzir exatamente o que ele dizia, mas era qualquer coisa do tipo. Nós temos determinadas intuições, não é? Que são produto da cultura em que estamos envolvidos e, em certo sentido, são produto de uma seleção cultural ao longo de milénios, não é? Que nos produziu determinadas intuições, determinadas normas. A moral de que tu falavas há bocadinho. E de repente entra a ética e começa a problematizar dessa maneira racional. Não é? E às vezes, no fundo o argumento dele às vezes tu, nessa abordagem racional em que cada passo te parecia lógico, chegavas a conclusões que ele achava completamente inaceitáveis, sei lá. E não sei se era o caso, mas imagino, por exemplo, tudo em que tudo... Aliás, até talvez venha a ter um episódio em breve sobre isso. Em tudo que toca na vida humana, por exemplo, há muita investigação nesta área. Então tu começas, por exemplo, será que o aborto é tolerável ou não? Não é? Para saber se tens de começar por definir vida humana. Não é? E começas por definir, não, ok, nas primeiras semanas não consideramos vida por isto e por aquilo. Lá está, o que vem da ciência, e portanto o aborto é tolerável às 10, 12 semanas. Não é? Mas depois vem outra pessoa que diz, não, na verdade esta investigação mostra que, quer dizer, que o bebê, o cérebro não está formado até meio da gestação, vamos supor. Não é? E depois há outro que diz, não, mas na verdade quando o bebê nasce... O bebê, quer dizer, quem tenha tido um filho sabe que, quer dizer, tu não consegues falar, o bebê não está a pensar nada, não é? Portanto, na verdade aquilo se calhar nem é a vida humana e portanto o infanticídio, se for logo quando nasceu, também não há problema. E depois há outro que diz, não, mas na verdade aos 6 meses também não está a fazer grande... Ou seja, tu vais subindo o limiar, não é? E isto cria, independentemente da nossa posição sobre o tema do aborto, eu diria que para 99% das pessoas, mesmo que sejam a favor do aborto, como nós temos na lei, o infanticídio já faz impressão, não é? Então, e portanto este processo que é aparentemente racional, em que tu vais construindo umas coisas por cima das outras, precisamente porque a nossa mente humana é falível, pode chegar a conclusões que depois, na verdade, são muito piores do que o processo intuitivo. Acho que este é mais ou menos o argumento, não é? O argumento contra esta abordagem. O problema aí é que está a assumir que o defeito é da abordagem quando o defeito é dos nossos instintos. Mas para o caso é igual, não é? Não, imagina que nós punhamos ovos. Se nós puséssemos ovos, tínhamos fortes instintos de proteger o ovo, tão fortes como temos de um recém-nascido. O aborto não se punha sequer a questão, era como um infanticídio. Portanto, se o ovo está ali fertilizado, não se pode matar, porque nós temos instintos fortes. Portanto, a reação de toda a gente à ideia do aborto seria como é agora ao infanticídio. Mas isso não é por causa de uma questão racional, não é? Isso é por causa dos nossos instintos. A parte da gestação está em piloto automático, não temos instintos para proteger o embrião ou o feto durante essa fase, só quando aquilo começa a ter aspecto de bebê é que as pessoas ficam impressionadas, porque aí já começa a despertar os outros instintos, mas se aquilo parece um feijão assim, a pessoa, isso não é, isso não desperta, não estimula. Se nós puséssemos ovos, não, o simples facto de estar lá o ovo, já ninguém vai mexer naquilo, porque está a matar a cria, não é? O problema aí, se tu abordares de uma forma racional, eu não estou, no caso do aborto, eu acho que não se deve ir para a definição de vida e coisas assim, porque esse é o tipo de problemas que nós resolvemos quando não sabemos nada do assunto, não é? Então vamos definir vida, vamos definir Deus, conceitos, lá está. Mas quando nós temos alguma informação concreta, aí podemos ir um bocado mais longe. Portanto, a vida não começa, porque tu não consegues gerar vida assim por aqueles processos de algo que não está vivo. As células do pai estão vivas, as células da mãe estão vivas, junta-se o embrião, o zigoto e tal, tudo isso está vivo, portanto não, há uma continuidade de vida. A única descontinuidade é quando deixa de ser células daquelas colónias, do pai e da mãe, e passa a ser uma colónia nova. Exato. Mas isso, mesmo assim, pronto, houve essa descontinuidade. Depois, não é? Agora, tu podes pensar, o que é que acontece se a pessoa quiser ter um filho cego e então propõe que às 5 semanas se tire aquelas célulazinhas que vão formar os olhos? Isso será eticamente aceitável? Tu podes dizer, aquilo não é nada, é só um monte de células e tal. Mas se fizer isso, nunca vai ver. Nunca vai conseguir ver cores, nunca vai conseguir ver televisão, estás a privar de uma data de experiências. E então a questão não é a situação em que está, mas as consequências daquele ato. Isso é o que interessa quando estás a ver. Portanto, se queres tirar os pés porque queres que ele não ande, qualquer coisa desse género, tu não podes dizer que há ali uma altura da vida em que podes fazer isso à vontade, mesmo que depois tenha consequências mais tarde. E matá-lo é uma dessas coisas. É o que faz a grande diferença entre ir para a escola, ter namorada, jogar basquete, coisas assim, ou então não ter nada disso. E eu acho que, do ponto de vista racional, essa é a resposta para a questão. Não se trata de traçar uma linha atrás da qual se pode fazer o que quiser, mas não é legítimo estar deliberadamente a interferir com aquela vida que não é uma coisa momentânea, é um trajeto, não é? Sim, mas é um trajeto desde o início. Exato. Nem é o início, é só... porque a vida não começou. É que houve aquela descontinuidade em que agora é um novo organismo
Mas até pode não ser isso. Por exemplo, suponho que tu vais deitar para um lago bidões com material radioativo que vão durar 200 anos e depois começam a verter material radioativo. As pessoas que vão ser afetadas por aquilo ainda nem sequer os zigotos existem, ou os gametas, ou assim. Claro. Mas aquilo não é eticamente aceitável porque vai ter consequências para alguém no futuro, percebes? E essa é que é a parte importante. Tu estás a agir de uma forma deliberada que sabes que vai ter consequências nefastas, vai privar alguém de alguma coisa e assim que não devias estar a fazer. Esse é que é o aspecto ético importante. Se traças a linha ali, ou mais para um lado ou mais para o outro, para mim não é... É estar a pensar mal na coisa, porque não é... Tu não podes dizer, não há problema em pôr aqui porque as pessoas que vão ser afetadas ainda não nasceram e então não têm direitos. E a gente vai... Não é assim que devemos raciocinar acerca destes problemas. Até quando passas isso, por exemplo, para toda a ética das alterações climáticas, do ambiente e tal, isso é óbvio, não é? Tudo bem, uma alteração de 1 grau durante a minha vida não vai ser um grande problema, mas os meus bisnetos se calhar vão se ver à rasca e isso também nos cria alguma responsabilidade pelos nossos atos, não é? Apesar deles ainda não existirem. Sim. Voltando ao tempo, para não fugir à tua pergunta, a nossa intuição acerca das coisas não é fiável nisto. E é aí que a racionalidade é importante, é conseguires distinguir que tu tens instintos muito fortes para produzir um recém-nascido, não tens instintos muito fortes para as pessoas que vão viver daqui a 200 anos, porque estás nas tintas para elas. Mas, se olhares para o ponto de vista racional, mandar os bidões de material radioativo para o lago não é aceitável, percebes? E é essa... Portanto, eu diria que o problema aí não é com a abordagem racional, o problema é que os nossos instintos evoluíram para resolver certos problemas específicos da nossa sucesso reprodutivo na savana e não são de fiar quando estamos com esse tipo de problemas. Não é? Bem, atenção, eu aqui nesta conversa, como eu gosto de fazer contigo, estou um bocado a fazer de advogado do diabo. Sim, mas é isso que eu gosto. Estou muito no mesmo campo do que tu nestas coisas. Discordam de mim. Eu estou muito nesse campo. Aliás, é por isso que eu deixei de ir ao barbeiro e cortei o cabelo. Porque no barbeiro não se pode discordar, tanto só de conversar coisas em que está toda a gente de acordo e isso aborrece-me. Até porque se discordares é perigoso. Começaste a cortar o cabelo a ti próprio? É verdade? Há muito tempo, aos 17 anos ou assim. Mas fazes o quê? Com um espelho atrás para ver o... Não, faço tudo igual com o mesmo. Aliás, nota-se que isto não é muito sofisticado. Mas é pente 2, 6 milímetros, faço tudo à volta e fica. É impecável. Tens de fazer um vídeo sobre isso. Não é assim uma coisa... Mas é bastante rápido. Claro, quem gosta de ter, não sei, uma coisa, um tamanho aqui e tal. Assim, sim, não dá. Os meus filhos vão todos ao barbeiro, mas eu não tenho paciência. Mas já desde os 17 anos, assim, comprei uma máquina e pronto, nunca mais. É engraçado. E é um bom investimento. A máquina é cara, mas ao longo dos anos amortiza. Não é mesmo? Não é mesmo, não, mas é para a segunda ou a terceira que tenho, porque aquilo dura. Sim, aquelas mesmo barbeiro duram muito, não é? E em, sei lá, 10 visitas ao barbeiro pagaste a máquina de certeza. Portanto. Sim, facilmente. Como eu estava a dizer, eu sou muito da escola desta abordagem, mas percebo um pouco, deixa-me puxar um bocadinho mais por ti do outro lado, porque vamos voltar ao caso do aborto, não é? Tu, ao aplicares uma abordagem racional... Este não estava na lista. Não estava, não? Ao aplicar uma abordagem racional, ao contrário da tua intuição, que te leva mais ou menos para o mesmo sítio, porque lá sabe que é uma intuição evoluída, a abordagem racional de repente pode levar em direções completamente diferentes. Por exemplo, a abordagem racional tão depressa te pode levar, como eu dizia há pouco, para defender o infanticídio, numa lógica de... A consciência, no fundo, só surge com mais tarde e, portanto, aquilo, no fundo, é quase a mesma coisa, não é? Quer dizer, só que simplesmente já cá está fora, não é só essa a diferença. Ou então, ao contrário, levar-te a dizer, não, o problema aqui é de novo contrafactual, não é? O problema é em que medida é que tu vais alterar o que seria um caminho futuro de uma vida daquela pessoa, e então tu passas a ser contra o preservativo, não é? Porque é a contracepção que impediu que aquela vida se tivesse concretizado. Ou seja, esta abordagem racional pode fazer a mesma pessoa seguir caminhos opostos. A abordagem racional não é aquilo que te faz seguir um caminho, é aquilo que te permite olhar para esses caminhos e tentar perceber as diferenças. Imagina, por exemplo, o pacote de leite e papa e assim que eu não mandei para a África a semana passada. Alguma criança se calhar morreu à fome entretanto. Mas quando tu olhas para uma criança que morreu à fome em África, tu não podes dizer esta morreu porque o Ludwig não mandou um pacote de leite. Há imensos fatores lá e a relação causal entre não me ter mandado um pacote de leite e todas as crianças que morreram em África, tu não consegues estabelecer nenhuma, não é? Agora imagina que eu mando um pacote de leite, mas mando um pacote de leite envenenado e morre exatamente a mesma criança em África. Aí eu sou culpado de homicídio. Porquê? Porque aquela criança morreu porque bebeu leite envenenado e foi aquele que envenenou e isso é homicídio. Portanto,
não é tanto do ponto de vista ético, não conta apenas o que é que acontece, mas também a relação causal entre a ação e o que acontece. Porque se alguém morre eletrocutado ou comido por um tubarão, uma coisa assim, isso não é homicídio. A não ser, por exemplo, que tenhas empurrado para lá e ele bateu no posto de transformação elétrica ou assim. Claro, não é homicídio porque foi o tubarão, não é? Mas... Exato. Mas se tu atiraste para a água e ele foi comido pelo tubarão, então pode ser homicídio. Claro. Não, e tens outros casos mais análogos a esse que tu descrevias, sei lá, por exemplo, casos que muitas vezes se discutem na saúde, que há uma morte olha, ainda agora, por exemplo, no hospital. Aquilo é... Será que há alguém que deve ser... o administrador daquele hospital, por exemplo, deve ter algum tipo de culpabilidade, não é? Sim, exato. E tens de ver a relação causal, não só, tens de ver a relação causal e a consciência que ele devia ter tido daquilo, não é? Porque se a pessoa não sabe, por exemplo, o Ministro das Obras Públicas autoriza a construção de uma ponte. Durante a construção da ponte morrem 5 trabalhadores, mas não é, o ministro não vai preso por homicídio, não é? Porque, apesar de haver uma relação causal, tu não podes exigir que ele tinha consciência de que aquele foi bêbado e o outro não tinha o arnês de segurança e coisas assim, não é? Por isso, eu acho que houve milhões e milhões de filhos que eu não tive. Todas as combinações possíveis dos meus espermatozoides com os ovos da minha mulher ou, eventualmente, noutros universos alternativos com outras e assim. Nenhum desses, tu podes dizer que eu sou culpado da não existência desse, porque naquele dia virei à direita ou à esquerda, ou no outro dia... mesmo que tu conseguisses estabelecer uma relação causal, e isso seria muito difícil, eu não consigo ver essas relações causais. Claro. Não é uma responsabilidade minha dos meus atos. Portanto, eu acho que a contracepção está um bocado nisso. A contracepção... Mas é diferente. A contracepção é como não mandar alimentos para a África. Tu sabes que faz diferença, não é? Só não sabes qual era o espermatozoide que ia mas passar. A questão é, tu não podes dizer que aquela pessoa que nunca foi concebida foi por causa de ti, da tua decisão e assim, não. É uma coisa que está demasiado vaga, e aí o teu direito de propriedade de decidir se mandas o leite que compraste ou não, ou o teu direito sobre o teu corpo de decidir se usas contraceptivos ou não, sobrepõe-se à tua muito fraca responsabilidade pelas consequências de alguém morrer em África ou de alguém não ser concebido, percebes? É completamente diferente se tu tens uma criança, por exemplo, está em tua casa e tu decides não lhe dar leite porque o leite é teu e ela morre à fome. E aí vais preso, não é? Mas desculpa, só para eu entender, tu defendes que isso não se aplica à contracepção, mas já se aplicaria à pílula do dia seguinte, por exemplo. Sim, pode ser. Quer dizer, aí tens um problema que é a pílula do dia seguinte. É complicado. Não, mas e começa. O problema que tens aí é se a pílula do dia seguinte está a causar um aborto, se está a dificultar a nidação, se já existe fecundação ou não. E agora tens uma data de problemas técnicos aí. Mas sim, eu aceito que a uma certa altura, se nós conseguimos saber o suficiente dos processos que estão lá, a certa altura temos de dizer que aqui já começa a pender mais para um lado e aqui já começa a pender mais para o outro, não é? Mas essa linha é muito difícil de traçar, porque depois, quando vais aos detalhes, é muito difícil de fazer essa diferença. Portanto, a minha bitola há um caso que eu acho que é extremo, que é se 2 adultos voluntariamente, consensualmente, têm relações sexuais, sabendo que podem ter uma criança, à concepção, à gravidez e assim, e agora nenhum deles tem o direito de matar para se safar da responsabilidade das consequências disso. Agora, todos os outros casos em que começa a pender a balança para o outro lado, violação, é a gravidez menor, tem problemas de saúde, qualquer coisa assim, então aí já é muito difícil, porque aí já não é um caso extremo em que claramente a balança está a pender só para um lado, não é? É como pôr veneno no pacote de leite e mandar para a África e há uma criança morrer. Pronto, aí claramente não podemos. Podemos discutir se os meus direitos de propriedade sobre os pacotes de leite que eu comprei se devem sobrepor à criança que está a morrer à fome noutro sítio ou não é? E aí temos uma discussão, porque aquilo é um problema muito maior e se calhar eu tenho a obrigação de mandar o pacote de leite para lá e não beber o leite eu, porque também não preciso disso, percebes? Mas aí é uma coisa mais complicada, porque tens de estar a ponderar esses, mas há casos extremos de matar deliberadamente sem qualquer justificação dessas, aí parece-me bastante claro. Portanto, basicamente a minha posição no que toca ao aborto é que se é consequência previsível um risco que as pessoas consensualmente tomaram, então quer o homem, quer a mulher têm responsabilidade por garantir, pelo menos, que aquela criança vai ter algumas hipóteses. Não a podem deixar no caixote de lixo, não podem matar, coisas assim.
Se há uma situação mais complicada em que temos agora direitos importantes do outro lado, no caso de violação, alguém que não é menor, portanto nunca pode ter dado consentimento informado sobre aquilo, qualquer coisa assim, então aí não faço a mínima ideia, não sei como fazer essas contas e olha, não formo opinião acerca disso. Claro. Esta abordagem da ética... Mas nota que a ética não é isto. A ética é a forma como tu olhas para diferentes hipóteses dessas e tentas ver como é que podes conciliar. E assim, portanto, é o processo. É o processo, sim. Portanto, sim. eu não vou dizer que esta seja a solução final, porque se calhar daqui a uma semana tenho outra ideia se vier outra coisa. Claro, no fundo mas este processo, conseguir conciliar as diferentes hipóteses e avaliá-las, não tanto com um teste empírico no laboratório, mas também com coisas bastante empíricas, porque tu tens de pensar nas consequências práticas e no que é que aconteceria na realidade implementando as coisas dessa maneira e assim, e é esse processo que te permite chegar a uma conclusão fundamentada. É ética versus intuição moral sim, cultural, não é? Exato. E é isso que explica uma coisa engraçada que acontece com filósofos desta área, que por vezes mudam radicalmente a opinião, que é uma coisa que não acontece com as pessoas normais. Não é? Exato. Porque... E não acontece com os filósofos continentais ou aqueles que, que são muito fãs daquele e que depois nunca mudam, não é? Porque aí é mais clube de futebol do que propriamente filosofia. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.